Olá, nós somos Renata de Rô e Gabriel Coelho, alunos da Universidade Federal Fluminense, e vamos apresentar o nosso projeto de extensão. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a relevância histórica da eletrônica de potência, o que pode parecer técnico à primeira vista, mas a eletrônica de potência está presente em vários equipamentos que a gente usa no nosso dia a dia. Ela aparece no carregador do celular, na fonte do computador, entre outros. Nosso objetivo aqui vai ser mostrar como essa área surgiu, como ela evoluiu e por que ela se tornou tão importante para a sociedade atual. Para contar essa história, a gente vai seguir uma linha do tempo. Primeiro, a gente vai explicar brevemente o que é eletrônica de potência. Depois, a gente vai para uma época em que controlar a energia era muito mais difícil, apresentando os desafios. E em seguida, a gente vai explicar sobre válvulas, primeiros retificadores e a criação de semicondutores até o surgimento do tiristor. Depois a gente vai explicar sobre componentes como o MOSFET e o IGBT, que possuem a característica de chaveamento rápido. E por fim, a gente vai relacionar essa evolução com energias renováveis, veículos elétricos, entre outros materiais do futuro. Uma breve introdução. O que é eletrônica de potência? Antes de entrar na parte história, a gente precisa entender o que significa eletrônica de potência. Bom, de forma simples, ela é a área da energia, da engenharia responsável por converter e controlar a energia elétrica. Isso significa modificar características, como a tensão, a corrente, a frequência, para que a eletricidade possa ser usada da maneira mais adequada em cada equipamento. Um exemplo bem próximo da nossa realidade é o carregador do celular. A tomada que a gente conecta a ele fornece corrente alternada em 127, 220 volts, mas a bateria do celular precisa receber corrente contínua, em uma tensão muito menor. Então, dentro daquele dispositivo do carregador, tem um circuito de eletrônica de potência, que vai realizar essa conversão. Outro exemplo é um sistema de energia solar. Os painéis produzem corrente contínua, mas a rede elétrica e a maioria das instalações utilizam corrente alternada. Então, um equipamento chamado inversor realiza essa conversão, que também é um equipamento de eletrônica de potência. Então, quando falamos de eletrônica de potência, a gente não está falando apenas de gerar ou transportar. A gente está falando de fazer essa energia chegar ao equipamento na forma correta. Uma forma simples de resumir seria: a eletrônica de potência funciona como uma espécie de tradutora da energia elétrica, adaptando a energia produzida por uma fonte para aquilo que uma determinada carga precisa receber. Nem sempre esse controle se deu de forma simples. No final do século XIX e no início do século XX, a eletricidade já começava a ser utilizada em iluminação, motores, processos industriais, entre outros. Porém, controlar a quantidade de energia fornecida a esses equipamentos era um grande desafio. Primeiro eram utilizados os sistemas eletromecânicos, com chaves, contatos, relés, máquinas rotativas. Esses equipamentos funcionavam, mas eram grandes, pesados, exigiam manutenção e possuíam uma resposta, no geral, lenta. Portanto, a grande questão da época era como controlar grandes quantidades de energia de forma rápida, eficiente e confiável. Foi esse o motivador para o desenvolvimento dos primeiros dispositivos de conversão eletrônica. No início do século XX, as válvulas eletrônicas passaram a desempenhar um papel importante. Essas válvulas eram dispositivos que controlavam o movimento de elétrons dentro de um recipiente com vácuo ou com gases específicos. Um dos primeiros usos importantes foi a retificação. Retificar significa transformar a corrente alternada em corrente contínua. Essa conversão era necessária em sistemas de telecomunicação, processo industrial, entre outros, que usavam corrente contínua. Na época, esses dispositivos representavam um enorme avanço. Pela primeira vez era possível controlar e converter grandes quantidades de energia sem depender apenas de sistemas mecânicos. As válvulas e os retificadores abriram o caminho para aquilo que mais tarde seria chamado de eletrônica de potência. A grande mudança aconteceu no final da década de 40, com o desenvolvimento do transistor.
O transistor foi apresentado em 1947 e representou uma das maiores transformações da história de eletrônica. Diferente das válvulas, o transistor é construído com materiais semicondutores. Um semicondutor é um material que pode se comportar como condutor ou como isolante, dependendo das condições em que ele é utilizado. Essa característica, essa característica permite controlar a passagem de corrente elétrica de maneira bastante precisa. Os primeiros transistores ainda não eram adequados para todas as aplicações de alta potência, mas eles mostraram que era possível substituir as grandes válvulas por componentes menores, mais resistentes e mais eficientes. Com a evolução da fabricação do silício, começaram a surgir também diodos semicondutores capazes de trabalhar com tensões e correntes cada vez maiores. E a partir desse momento, os equipamentos eletrônicos passaram por um processo de redução de tamanho e, ao mesmo tempo, aumentaram a confiabilidade e a velocidade de operação e a eficiência. Bom, apesar da relevância do transistor, o dispositivo que marcou o início da eletrônica mesmo foi o tiristor, também conhecido pela sigla SCR. O tiristor comercial surgiu mais ou menos, né, lá para o final da década de 50. A sua grande vantagem era permitir o controle da corrente, de uma corrente muito elevada, utilizando um sinal de comando relativamente pequeno. Essa possibilidade transformou vários setores da indústria. Os tiristores passaram a ser utilizados para diversas aplicações, como no controle de motores, em retificadores industriais e em sistemas de transmissão de energia em corrente contínua. Por isso, esse dispositivo é considerado uma verdadeira virada de chave. Ele permitiu unir a capacidade de trabalhar com altas potências com a precisão e a velocidade dos circuitos eletrônicos. Mas com o passar do tempo, surgiram novos dispositivos capazes de ligar e desligar correntes de maneira cada vez mais rápida. Eles não substituíram completamente o tiristor, mas apresentaram uma gama nova de possibilidades. Entre eles, podemos destacar o MOSFET de potência e o IGBT. O MOSFET é muito utilizado em aplicações que exigem chaveamento rápido, como fonte de alimentação, carregadores e conversores de menor e média potência. O IGBT, já por outro lado, combina características que permitem trabalhar com tensões e correntes mais elevadas. Por isso, ele é muito utilizado em inversores industriais, sistemas de tração, veículos elétricos e controle de motores. Em vez de desperdiçar parte da energia em forma de calor, o circuito liga e desliga a energia muito rapidamente, né? Isso que a gente chama de chaveamento, enviando pequenos pulsos ao motor. Ao aumentar ou diminuir o tempo de duração desses pulsos, é possível controlar a velocidade do dito motor. Essa técnica é chamada de modulação por largura de pulso, ou famoso PWM. Quanto maior a velocidade de chaveamento, menores podem ser alguns dos componentes do circuito, como transformadores, capacitores e indutores. Isso ajuda a explicar por que os carregadores atuais são muito menores e mais leves do que as antigas fontes de alimentação. Indo para os tempos mais recentes, né? Mais ou menos da década de 90 até então, a eletrônica de potência passou a ter uma função cada vez mais importante devido a esse crescimento, né, das energias renováveis nas matrizes elétricas ao redor do mundo e também no quesito de mobilidade elétrica, com esse advento das indústrias que fabricam carros elétricos, entre outros. Os painéis solares, por exemplo, produzem corrente contínua. Para conectar essa energia à rede elétrica, precisamos de inversores que convertem a corrente contínua em alternada. Nas turbinas eólicas, já por outro lado, a velocidade do vento varia constantemente. Então é necessário, né, um circuito ali de eletrônica de potência que permite adaptar essa energia produzida pelo gerador para manter uma tensão e uma frequência adequadas para a rede, né, que ela não pode aceitar qualquer energia. Nos veículos elétricos, ela aparece em praticamente todo o sistema do automóvel. O inversor controla a energia enviada da bateria para o motor, o carregador interno adapta a energia da rede para recarregar a bateria, os conversores também alimentam sistemas auxiliares do veículo, como iluminação, ar e outros equipamentos eletrônicos. Durante a frenagem regenerativa, o motor passa a funcionar como um gerador e a eletrônica de potência controla esse processo e permite devolver parte da energia para a bateria. Ela também está presente em sistemas de armazenamento, no-breaks, carregadores rápidos e redes elétricas inteligentes. Portanto, a transição energética atual depende não apenas de produzir essa energia limpa, mas também de tratar ela, né? Por meio da conversão, controle e armazenamento dessa energia de uma forma mais eficaz. Vamos falar do futuro, né? Bom, mesmo com toda essa evolução, ainda existe a busca por dispositivos ainda menores, mais rápidos e mais eficientes. Dentro desse cenário, ganha destaque os materiais carboneto de silício, aí à esquerda, representado pela sigla SiC,
e o nitreto de galho, representado pela sigla GaN. Esses materiais conseguem operar em condições mais exigentes do que o silício convencional. Então, eles conseguem suportar temperaturas mais elevadas, trabalhar com frequências ainda maiores e, em diversas aplicações, apresentar uma maior eficiência por meio da redução das perdas durante o chaveamento. Na prática, isso permite construir conversores menores e mais eficientes, que é sempre bem-vindo quando estamos construindo novos circuitos. O niteto de galho, por exemplo, ele aparece em alguns carregadores compactos de celulares e notebooks. E é por isso que você acha que carregadores atuais conseguem fornecer uma potência relativamente alta, mesmo tendo um tamanho reduzido, compacto. Já o carboneto de silício vem sendo utilizado principalmente em aplicações de maior potência, como inversores de veículos elétricos, carregadores rápidos, sistemas de energia solar e equipamentos industriais. Bom, seguindo essa tendência, né, que a eletrônica continue cada vez mais eficiente, compacta e presente no nosso cotidiano. Concluindo aqui, a gente viu que, né, que a história eletrônica de potência ela é marcada por uma redução constante do tamanho nessa luta entre deixar tudo cada vez menor, mas gastando menos energia e tendo maior capacidade de controle. Começou com equipamentos enormes, como válvulas e retificadores de mercúrio. Depois, os semicondutores permitiram substituir esses equipamentos por componentes menores e mais confiáveis. Então, o utilizador tornou possível controlar grandes potências de maneira eletrônica. Em seguida, o MOSFET e o IGBT aumentaram esse leque de aplicações, né, com o aumento da velocidade de chaveamento e possibilitaram um desenvolvimento de conversores mais modernos. E hoje, a eletrônica de potência está presente desde os pequenos carregadores que usamos no cotidiano até os sistemas industriais de grande porte de energia renovável e hoje não renováveis também. Concluímos que sem eletrônica de potência seria muito mais difícil utilizar a energia de maneira eficiente. Bom, passo aqui para os créditos que a gente utilizou, tanto de fonte de material, né, e para checar. E agradeço a você pela vossa atenção. Até.